Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto esse tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. O nosso recolhimento desse mês de novembro tem como pano de fundo a realidade da morte, que nos é apresentada já logo no início, no dia 2, com o feriado de finados, e a relação, em função dela, que devemos ter com o tempo, o sentido que devemos dar para o tempo que nos corresponde passar por essa etapa intermediária, até a etapa definitiva da nossa vida com Deus, a vida eterna. Talvez você conheça o Vitor Loyola. Eu já citei ele aqui no recolhimento alguns meses atrás. Ele é cofundador de uma instituição financeira chamada Consiga Mais, de crédito consignado privado. E a verdade é que eu o sigo no LinkedIn, verdade é que chegou até mim o conhecimento da sua existência através de outros contatos comuns que ficam quase que diluídos no número de seguidores que ele tem no LinkedIn, que é quase 30 mil. Eu o conheci em função das estatísticas que ele faz analisando a pandemia, aqui no Brasil de modo particular, mas também vai fazendo uma comparação lá com os países, pelo mundo afora, e de um modo muito isento, não politizado, coisa rara. E a quem, no início pouco, nos primeiros meses da pandemia pouco, mas nos últimos meses, é quem ele vai sendo procurado pelas diferentes televisões ou meios de comunicação, quando querem efetivamente dar uma visão imparcial, técnica e muito acurada da situação, dos números, né, de infectados, né, análise das curvas e tudo mais. Mas na época que eu conheci, já me chamou a atenção algumas postagens que ele fazia no LinkedIn, direcionando para artigos seus num blog, o blog que chama Blog do Victor, que lá tem algumas sessões, uma dessas sessões é Memórias, e quando foi o dia 25 de junho passado me chamou bastante atenção um artigo que ele escreveu já há 9 anos atrás a respeito do falecimento do seu pai, um artigo que se intitulava Lágrimas Secas e o Ciclo da Saudade Eterna, muito tocante, muito bonito. E depois, nesses dias passados, encontrei um outro artigo que ele tinha escrito também fazendo referência àquela perda, mais ou menos na mesma época, uns 8 meses depois, né, de ter perdido o pai, que se intitula E se você soubesse qual é o seu prazo de validade? Como nós reagiríamos, né, se nós soubéssemos até quando estaremos aqui nessa vida, nessa terra, nessa etapa da nossa vida aqui na terra, nessa vida mortal. E ele vai considerando que quando nós nascemos, recebemos conosco um mistério, diz, que permanecerá indecifrável durante toda a nossa vida, que é a data da nossa partida.
E o fato de nós desconhecermos essa informação acaba modificando completamente a perspectiva que temos sobre a estrada diante de nós. Faz referência no artigo, como na infância, a partir do despertar na nossa consciência plena, lá pelos 6, 7 anos de idade, até o auge da juventude, nos seus 20 e poucos anos, a noção do tempo é bem inexata. O tempo, nesses casos, diz, é uma commodity muito barata, pois sua oferta é quase limitada aos nossos sentidos. Vou passando assim, saltando alguns parágrafos, atendo-me à ideia que me parece central de todo o desenvolvimento. Depois, já na idade adulta, até a meia-idade, que seja ele atribui entre os 30 e 50 anos, descobrimos que a oferta do tempo não é limitada. Quando somos jovens e nessa idade, até os 20 anos, nos sentimos praticamente imortais. Mas, ao chegar entre 30 e 50 anos, descobrimos que essa oferta de tempo não é ilimitada. A gente vai sentindo já a dor da partida de pessoas queridas, de pessoas próximas. Em algum momento, passamos a acreditar que isso também pode acontecer conosco. O tempo se transforma de commodity barata em metal precioso, justamente no período em que nossas responsabilidades aumentam e quando provavelmente temos a árdua tarefa de educar pequenos seres imortais que trouxemos ao mundo, né? Os filhos pequenos. De commodity barata, o tempo passa a metal precioso. Ele afirma num momento determinado, não posso falar por experiência própria de como é a relação com o tempo no período mais maduro das nossas vidas, mas assumo que mesmo inconscientemente devemos valorizá-lo cada vez mais à medida que o temos cada vez menos. Todos nós, temos um prazo de validade. O detalhe é que ele é desconhecido. Pode ser amanhã, em um acidente banal, como pode ser aos 100 anos, vitimado pelo tão em voga mal de Alzheimer. E se soubéssemos qual é o nosso prazo de validade? Eis aí uma informação com o poder de mudar dramaticamente a maneira pela qual encararíamos a nossa trajetória. Ocorre que uma suposta informação sobre o nosso prazo de validade não deveria alterar a maneira pela qual encaramos a vida. Se isso acontece, é porque não estamos tratando bem o tempo que nos foi concedido. Um artigo que interpela. Se nós o lermos assim detidamente, não pulando os parágrafos, de modo até mais intenso. Tratar bem o tempo, valorizá-lo. Se nós experimentássemos uma mudança muito drástica ao saber o prazo da nossa validade, tivéssemos que colocar o pé no acelerador para fazer muito mais coisas do que nós estamos fazendo, isso aqui é porque não estaríamos tratando bem o tempo que nos foi concedido. Conhecemos a história, ou talvez você não conheça, mas a história de São Luís Gonzaga, esse santo jesuíta que morreu muito jovem, que dá o nome à igreja que está aqui no final da Paulista, quase com a Consolação. Ele, assim, naquela juventude, no intervalo de recreio, de brincadeira assim, com seus amigos, alguém chegou lá com a pergunta que é mais ou menos costumeira, dizendo: olha, se você soubesse que ia morrer daqui a 10 minutos, o que você faria? E cada um deles lá no grupinho tinha muita coisa para fazer, coisa muito urgente para fazer. Eu vou pedir perdão para minha mãe, porque eu dei uma resposta atravessada. Eu preciso pagar uma dívida. Nossa, eu tenho que me confessar, estou em pecado mortal. E cada um tinha uma coisa muito urgente para fazer. E daí, quando chegou a vez dele, perguntaram: e você, Luiz? Se você soubesse que ia morrer daqui a 10 minutos, o que você faria? Ele respondeu: puxa, eu acho que eu ia continuar aqui, brincando.
Eu estou fazendo exatamente aquilo que eu tinha que fazer agora. Domínio do tempo. Estou fazendo aquilo que eu devia estar fazendo agora. Moral, né? Faz lembrar aquela tensão de Jesus de aproveitar sempre muito bem o tempo, em que São João transcreve, São João Evangelista transcreve no seu Evangelho umas palavras suas, palavras de Cristo. Devo trabalhar enquanto é dia, vem a noite na qual ninguém pode trabalhar. É um modo quase que poético de referir-se a essa vida e aquilo que depois acontece quando nós morremos, quando se faz noite. Devo trabalhar enquanto é dia, porque vem a noite na qual já não se pode trabalhar. Eu tenho que cumprir toda a minha missão nesse tempo que me está assignado, que eu tenho disponível para mim. E era impressionante, né, o ritmo que impunha a si mesmo, impunha as pessoas que tinham ao seu redor. Se a gente abre, por exemplo, o Evangelho de São Marcos, lá no capítulo 8, encontramos uma descrição que diz assim: naqueles dias, como fosse novamente numerosa a multidão e não tivessem o que comer, Jesus convocou os discípulos e lhes disse: tenham compaixão dessa turba. Estavam de tal forma que não tinham nem tempo de organizar as coisas para comer. Não tinham nem tempo para comer. E com uma agenda apertada, quis submeter-se ao tempo, nós sabemos. Daqui a pouco já estaremos comemorando o Natal, estaremos comemorando a sua entrada, né, aqui nessa vida nossa, submetendo-se ao tempo. Demoram 9 meses para nascer, depois quis passar todo o tempo necessário para formar-se, uma vida de infância, adolescência, até chegar à idade adulta. E tinha, dizia, uma agenda apertada. Os seus discípulos, por exemplo, pegam uma outra passagem agora de São Marcos, em que o procuram e para dizer-lhe, diz assim: de manhã, tendo se levantado muito antes do amanhecer, ele saiu e foi para um lugar deserto, já madrugando, porque queria dedicar-se à oração. De manhã, tendo se levantado muito antes do amanhecer, ele saiu e foi para um lugar deserto, e ali se pôs em oração. Simão e os seus companheiros saíram a procurá-lo, encontraram-no e disseram-lhe: todos te procuram. Ele respondeu-lhes: vamos às aldeias vizinhas para que eu pregue também lá, pois para isso é que vim. Ele retirou-se dali, pregando em todas as sinagogas e toda a Galileia e expulsando os demônios. Tinha uma agenda para cumprir. Acordou cedo para aquilo e, quando chegaram algumas pessoas que não estavam marcadas, disse: olha, infelizmente agora não posso atender, eu tenho uma agenda lotada. Deve ter combinado com eles para voltarem depois, voltar no dia seguinte, porque tinha muita coisa para fazer. E continuamente em vigília, precisamente para não deixar escapar nada, absolutamente nada. Faço uma última citação, também do Evangelho de São Marcos, em que Jesus diz: ficai de sobreaviso, vigiai, porque não sabeis quando será o tempo. Será como um homem que, partindo em viagem, deixa a sua casa e delega sua autoridade aos seus servos, indicando o trabalho de cada um, e manda ao porteiro que vigie. Vigiai, pois, visto que não sabeis quando o Senhor da casa voltará, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que, vindo de repente, não vos encontre dormindo. O que vos digo, digo a todos: vigiai. Mantenha essa mesma vigilância que eu tenho. Não sabemos o prazo de validade e, portanto, não podemos tratar o tempo como commodity barata, mas devemos tratá-lo como metal precioso, utilizando a comparação do Victor Loyola. Metal precioso para adquirir o céu, inclusive para já começar a usufruir dele, ainda que imperfeitamente, aqui embaixo. Há umas palavras de São José Maria Escrivá, esse livro
com pontos de meditação que deixou para nós, que a gente se faz referência a ele com frequência. No ponto 882, ele diz assim: o tempo é o nosso tesouro, o dinheiro, coloca entre aspas, o dinheiro para comprarmos a eternidade. Podemos até pensar nele parafraseando esse ditado norte-americano, né? Time is money. O tempo é dinheiro. Eu concedo, né, que seja assim dinheiro, mas é o dinheiro para comprarmos a eternidade. E ele até aponta como conseguir isso. Dizia, exercitando-nos naquela capacidade com a qual nós estamos dotados, ou seja, a capacidade de amar. Para isso nós estamos projetados, amar muito, amar a Deus, amar ao próximo e amar-nos a nós mesmos, inclusive com um parâmetro de amor ao próximo. Lembramos, né, do resumo dos mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Portanto, devo ter um grande amor a mim mesmo, que sirva de parâmetro para eu amar o próximo, né? E tanto num caso como no outro, como expressão do amor a Deus. O amor a Deus engloba todas as coisas. E tinha uma outra expressão sua que eu gosto bastante, em função disso, nós estamos projetados para amar. Dizia, é preciso que nós demos a cada instante vibração de eternidade. Isso está no ponto 917 de outro livro seu, esse livro aqui, Forja. Também um livro com pontos de meditação. Ele diz assim, imódico fidelis, fiel no pouco, o teu trabalho, meu filho, não é só salvar almas, mas santificá-las dia a dia, dando a cada instante, mesmo aos aparentemente vulgares, vibração de eternidade. Mesmo esses instantes aparentemente vulgares, é preciso que nós atribuamos essa vibração de eternidade, que significa estar fazendo tudo com muito amor. É isso que enche de vibração a nossa vida, o amor. E ele, ainda por cima, lançava como que um desabafo, agora já no ponto caminho, sobre o amor de Deus. Dizia, que pouco é uma vida para amar, para entregá-la a Deus. Que pouco. E em função disso, vamos aproveitá-la bem. Uma das coisas que mais se opõe ao amor, ao aproveitamento do nosso tempo nessa etapa mortal da nossa vida, uma das coisas que mais se opõe ao amor, nós já sabemos, é o egoísmo. O egoísmo que pode atingir uns extremos assim, que nos leva a ter ódio das pessoas. Então, é o egoísmo extremo. O que se opõe extremamente ao amor é o ódio, é o querer no mal. Mas há uma outra coisa também, uma outra manifestação de egoísmo, um pouco mais sorrateira, que se opõe frontalmente ao amor, que é a preguiça. O preguiçoso, alguém já disse, se a gente encontrasse, eu nunca encontrei, hein? É um preguiçoso quimicamente puro, ou seja, que tudo nele é preguiça. Em geral, nós temos preguiças localizadas para algumas coisas. Aqui temos uma preguiça para tudo, mas se a gente encontrasse o preguiçoso, assim, quimicamente puro, seria uma pessoa que não entenderia nada de amor. Não é à toa que aquilo que se opõe ao vício da preguiça, a virtude que ajuda a combater o vício da preguiça, é uma virtude cujo nome para a gente talvez pode soar até um pouquinho gozado, fazendo lembrar, alguns mais antigos pelo menos, a filme de faroeste. É a virtude da diligência. E a gente já associa como se fosse uma carruagem, né, puxada ali por cavalos, né, e levando correios, levando depósitos bancários, tudo aquilo era o meio de transporte dos filmes de faroeste, né? É a diligência. Mas a palavra diligência se distancia bastante disso que vem associado com o meio de transporte. Vem do verbo latino diligere, que significa amar. Lembramos daquele mandamento que nosso Senhor Deus na última ceia, Jesus deu na última ceia para nós, que é o mandamento novo do amor. Diz, eu vos dou um novo mandamento, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei.
e que, dito em latim, fica assim: Mandatum novum do vobis, vos dou um novo mandamento, ut diligatis inviti. Apareceu o verbo diligere aqui, conjugado assim, para que vos ameis. Ut diligatis inviti. Como eu vos amei, sicut et ego dilexi vos. Outra vez uma conjugação do verbo diligere, dilexit. Como eu vos amei. O que mais se opõe à preguiça é a virtude da diligência, que é aquela virtude que me capacita a amar muito. A preguiça, alguém já afirmou, é o sepulcro do amor. As boas mães sempre falam isso, né, para os filhos, quando pedem alguma coisa, eles adiam ou empurram para o irmão. Ah, não, mãe, manda ele, eu já fiz ontem, já fui. Vai arrumar lá, não, depois eu arrumo. As mães, muitas vezes, acabam arrematando aquilo com uma sentença. E a preguiça mata, hein? E é uma grande verdade. A preguiça mata. A preguiça mata aquilo que nós podemos fazer por Deus. Por preguiça nós não oramos. Por preguiça a gente deixa de rezar um terço, porque parece muito monótono. 50 Ave Marias, nossa. Por preguiça a gente deixa de ir à missa a um domingo. A preguiça mata a nossa alma, porque é um pecado mortal deixar de participar da missa para um católico. Quando tem possibilidade de ir, essa temporada a gente ainda está numa fase de transição, né, em função da pandemia, mas em situações normais, por uma pessoa que por preguiça não vai à missa e depois está tudo super bem disposto para fazer uma porção de outras coisas. É uma preguiça localizada para Deus, a preguiça mata. Por preguiça, nós acabamos deixando que nossas amizades se esfriem, né, e matem então nosso relacionamento com os outros. Bom, se não dizer a preguiça que mata o relacionamento familiar. Ele que por acomodamento não programa nada para o fim de semana, nunca está disposto a nada e fica lá acomodado e os filhos já estão desanimados, a esposa está decepcionada. E ela, que também por preguiça, muitas vezes, já não se arruma mais, já não se produz mais, já descuida uma porção de detalhes que antes ela cuidava com primor, mas vai entrando a preguiça e em função disso está lá um pouquinho mais desmazelada. A preguiça que está matando o amor conjugal, matando a vida familiar. A preguiça que mata nosso relacionamento profissional, né, com aqueles colegas, aqueles amigos, pelos nossos contínuos atrasos, pelos nossos desleixos, na entrega de resultados que os outros elementos da equipe estão necessitando para poder dar continuidade e completar os seus estudos, suas análises. E a preguiça que mata até todas as nossas metas, os nossos sonhos. E por preguiça eu já nem saio da cama, por preguiça eu já nem encaro aquele estudo, já nem encaro aquele TCC, e aquela conclusão que está faltando para arrematar, e eu então não progrido. E por preguiça eu nem organizo o meu descanso. É incrível, né? Parece uma contradição, mas às vezes a gente tem preguiça até de dormir. Chega à noite, está lá cochilando no sofá, só de pensar de levantar e escovar os dentes, botar o pijama para ir para a cama da preguiça, capaz de deitar lá no sofá, dormir super mal, com a cabeça lá no braço do sofá, acorda como por assim, uma marca na cara da costura ali da almofada, e está podre. Não dormiu bem por preguiça. É incrível, né? Mas até isso acontece conosco. A preguiça mata aquilo que nós podemos fazer por nós mesmos, nossos hobbies até, mata. São José Maria Escrivá chamava atenção para isso numa pregação sua. Dizia: meus filhos, vão opor-se a vossa ânsia de santidade, em primeiro lugar a preguiça, que é a frente que é preciso lutar, preciso encarar. Em primeiro lugar a preguiça, ele dizia. Sempre me chamou a atenção essa afirmação. Ele continua dizendo da sensualidade, continua dizendo da avareza, e vai concluir com orgulho, mas ele coloca em primeiro lugar
A preguiça. E como devemos estar atentos, né, a esses disfarces que as preguiças muitas vezes apresentam, ela em si mesma já é sorrateira, já se apresenta simpática, de tal forma que a gente nem tem vergonha de falar que tem preguiça. E, eventualmente, até de modo deseducado, né? A gente dá uma espreguiçada, mas uma espreguiçada sem querer se espreguiçar. Estou com uma preguiça, mas não dá aquela espreguiçada de tal modo que já começa a fazer as coisas, né? É só fingindo que está espreguiçando, mas não está espreguiçando, está segurando a preguicinha do consigo. E ao passo que talvez outras coisas a gente teria muita vergonha até de falar, né? Estou sensual hoje. Estou super avarento hoje, nossa, estou me consumindo por um sentimento de inveja. Isso a gente tem um reparo, né? A gente não expõe. Mas a respeito da preguiça, parece tão inofensiva, parece até simpática. E, então, é importante desmascará-la. Desmascará-la tantas vezes num dos seus disfarces, que é o desânimo. Muitas vezes a gente ouve isso, nossa, tenho tanto trabalho, estou com uma pilha de processos para estudar, né, e que, nossa, só de pensar me dá um desânimo. Ou a dona de casa, ou o dono de casa, lá, com aquela pilha de louça para lavar, aquela pilha de roupa para passar, fala, nossa, só de ver essa pilha aí me dá um desânimo. Será que essa palavra está bem aplicada? Como distinguir se é preguiça ou desânimo? A distinção que eu já ouvi uma vez me parece muito simples. O desânimo sempre vem depois de ter realizado uma ação. E a preguiça vem antes. Essa pessoa lava toda a louça, depois já está a cozinha completamente arrumada, e entra lá o marmanjo e vai pegando as coisas, vai deixando tudo lá, puxa, mas acabei de limpar, isso até desanima. Aí está bem aplicado o desânimo. Não conservou a roupa limpa, dá um desânimo. E depois todo aquele trabalho, né, para redigir bem aquela petição praticamente foi desvalorizado, porque o juiz, quando foi analisar aquilo, passou batido, nem valorizou tudo aquilo que supôs de esforço. Puxa, que desânimo. Estudei tanto para aquela prova e o professor fez uma prova completamente inverossímil, incabível, dá desânimo. Agora, quando eu olho lá para o livro, nossa, esse livro é tão grosso, tem tantos capítulos, dá até desânimo, aí é preguiça. Eu olho para a pilha de roupa e falo, nossa, isso daqui dá até desanima, não, dá preguiça. A preguiça vem antes do esforço, o desânimo vem depois. Importante desmascarar. Porque, do contrário, com a desculpa do desânimo, o amor que deveríamos empregar, né, manifestar, né, com aquele vencimento, acaba ficando comprometido, acaba ficando enterrado, sepultado pela preguiça. E outro disfarce da preguiça, que é muito importante que a gente aprenda a desmascarar, é o chamado ativismo. Aí sim que o disfarce parece assim perfeito, porque a pessoa ativista é uma pessoa que ela está continuamente agitada, ela está subindo e descendo, às vezes adota até um ar dramático, é aquele executivo, aquele tal que já afrouxa um pouco o nó da gravata, e as pessoas olham para ele e falam, nossa, está cansado, já está esgotado, quanto está trabalhando. E quando pode ser que não seja bem assim. São José Maria Escrivá transcreve aqui em sulco, esse livro que nós citávamos antes, transcreve uma experiência que teve ele conta aqui, ao visitar uma pessoa no seu lugar de trabalho, que viu um funcionário que estava lá nessa situação que eu descrevi antes, né, com muito sobe e desce, muita movimentação, até meio esbaforido. Ele diz, deixa eu ler o ponto inteiro, desenvolves uma atividade incansável, mas não procedes com ordem e, portanto, falta-te eficácia. Fazes-me lembrar o que ouvi certa vez de lábios muito autorizados. Quis louvar um subordinado diante do seu superior e comentei, quanto trabalha? Deram-me essa resposta, diga antes, quanto se mexe? Você vê que estava prestes a ser despedido.
E conclui aqui esse ponto: desenvolves uma incansável atividade estéril, quanto te mexes. O ativismo conduz a isso, a mexermos muito, mas com eficiência, com eficácia, o que a gente quiser, né, dizer aqui, como encarar, nula, ou praticamente nula. A pessoa que faz muitas coisas, mas não faz o que deve. A pessoa que já está se mexendo sem ordem, movida assim pelos caprichos, pelas paixões do momento, pelo gosto do momento, ou pelos apertos, ou pelos atrasos. Então vai fazendo muitas coisas, mas não faz aquilo que deve, ou não faz aquilo que deveria fazer naquele momento. E vem noitadas, vem serões, vem aquelas esticadas no trabalho, chegando mais tarde em casa, assim, com aquela cara de vítima, esbaforido, quando, se for ver bem o seu dia, foi um dia pouco aproveitado, muito preenchido, mas pouco aproveitado. E para justificar-nos até diante de nós mesmos, então, acabamos adotando essas posturas mais dramáticas, transmitindo uma sensação de pressa, né? E quando, na verdade, podemos estar entrando por um caminho de tornar-nos um preguiçoso desses de marca, né, de grife, que parece que aproveita o tempo, mas perde-o. Acaba descuidando uma porção de detalhes no seu modo de trabalhar. Leio outro ponto nesse livro Sulco. Os dois, o que eu li anteriormente, falando desse ativismo, e agora o que eu vou ler, estão no mesmo capítulo, o capítulo Trabalho, em que São José Maria Escrivá diz assim: a força de descuidar detalhes podem tornar-se compatíveis trabalhar sem descanso e viver como um perfeito comodista. Talvez isso não chacoalhe. É possível eu trabalhar sem descanso e depois viver como um perfeito comodista. Ou seja, não estou fazendo aquilo que eu devo, ou pelo menos não estou fazendo quando eu devo. E é uma pena, porque daí a vida pessoal de uma pessoa fica sem harmonia, fica com contínuos altos e baixos de ânimo. As palavras vão tendo cada vez menos peso, né? As pessoas vão valorizando cada vez menos a palavra de uma pessoa que se deixa levar assim pela preguiça, tentando disfarçá-la com essa atividade assim maluca. E nós, se nos deixamos levar por isso, vamos perdendo paz. Ainda por cima não conseguimos transmitir paz às pessoas à nossa volta. Tudo fica ali com uma vibração que não é a vibração da eternidade. Não é daquela pessoa que tem diante de si a realidade de que o seu tempo é um tempo precioso e que ele deve empregá-lo muito bem. A diligência, então, é aquela virtude que me leva a fazer as coisas com ordem. Às vezes, também alguns tendem a interpretar a palavra diligência como sendo fazer com pressa. Essa pessoa é muito diligente nas coisas, né? Ou seja, você pediu, ela já sai correndo para fazer. Isso não é diligência, não necessariamente. A diligência é aquela pessoa que faz com amor. Então, ela faz com ritmo, mas o ritmo que a coisa a ser feita exige, para ser bem feita. Essa é a pessoa diligente. Então, ela estabelece uma ordem, um plano para aproveitar bem o tempo e depois se esforça por executá-lo. Cito uma sequência de pontos aqui de São José Maria Escrivá, agora em caminho, num capítulo que se intitula Direção Espiritual. E ele diz assim, o último ponto desse capítulo: quando tiveres ordem, multiplicar-se-á o teu tempo e, portanto, poderás dar mais glória a Deus, trabalhando mais a seu serviço. Quando tiveres ordem, multiplicar-se-á o teu tempo. O tempo se multiplica com a pessoa ordenada. Ela vai chegando cada vez a mais coisas, a mais elementos. E, portanto, poderás dar mais glória a Deus, trabalhando mais a seu serviço. Faz lembrar um episódio que aconteceu quando o Opus Dei foi abrir seu primeiro centro lá na Hungria. E é verdade que tinha acabado de cair a cortina de ferro, né? E aqueles países ainda estavam numa situação de reconstrução muito forte. Então, modo que também nos supermercados faltavam os gêneros de primeira necessidade. E então, o prelado anterior do Opus Dei, que morreu em 2016,
chamava-se Dom Javier Echevarria, estava junto com o prelado atual, que era um dos que o acompanhavam sempre, e um outro sacerdote, eram 3. Iam fazer uma viagem para lá, sabiam dessa situação lá na Hungria, e passaram pela Inglaterra. E lá na Inglaterra pediram para as mulheres que cuidavam ali da administração da casa, o cuidado todo doméstico da casa, se não podiam preparar uma espécie de cesta básica para eles levarem, já que lá na Hungria estavam precisando dessas coisas que não conseguiam encontrar no supermercado. Não é só uma questão financeira, senão a gente fazia uma vaquinha e mandava para lá. Que se mandasse dinheiro também não ia servir de muito, porque não havia o que comprar. Então, de repente, elas passaram uma cesta básica assim generosa, muito bem montada, e eles vendo aquele volume, pareceu que era um volume grande demais para levarem no avião, e falaram, bom, nós estamos em 3 com pouca bagagem, vamos pegar todo esse material e cada um coloca um pouco nas suas malas, a gente leva, fica mais fácil. Não tem que ficar carregando esse volume aqui extra. E foram tirando coisas lá de dentro, tirando, e tiraram tanta coisa que a verdade é que não cabia nas malas. Então sobrava metade do que estava lá. Bom, resultado, falaram, bom, já que é assim, então vamos colocar tudo de volta, a gente leva esse volume mesmo, paciência. A gente carrega lá, bota no carrinho e paciência. E quem disse que eles conseguiam colocar tudo de volta lá naquela cesta? Também sobrava uma porção de coisa fora que eles não conseguiam encaixar. Bom, no final das contas, passaram tudo para elas de novo, né, para que elas organizassem. Em pouquíssimo tempo já apareceu a cesta montadinha com tudo. E Dom Javier, na época, ele contou isso numa reunião com muita gente, falando a respeito do aproveitamento do tempo. E como nós devemos saber encaixar as coisas de tal forma que ocupemos bem todo o tempo que temos disponível. Dizia, não penseis que as minhas filhas lá na Inglaterra, só pelo fato de serem mulheres, então elas já têm a intuição necessária para encaixar as coisas lá, ainda mais com rapidez. Não. Por trás da agilidade com que conseguiram encaixar tudo, havia muita ciência adquirida, muita tentativa e erro. Tinham desenvolvido a habilidade para fazer isso e não depois faziam com maestria. E dizer, então, procurai aproveitar bem o tempo, vendo as coisas que podem encaixar e aquelas coisas que num dia você não conseguiu fazer, mas organiza melhor o dia seguinte, adquire a ciência do aproveitamento do tempo para fazer muitas coisas. Então, e vai ver a verdade dessas palavras, né? Quando tiveres ordem, multiplicar-se-á o teu tempo e poderás dar mais glória a Deus trabalhando mais a seu serviço. Dizia que ia citar uma sequência de pontos seus, né? E cito mesmo, diz aqui o ponto 76. Se não tens um plano de vida, nunca terás ordem. Então, quando tiveres ordem, aproveitará bem o tempo. Como é que eu faço para ter ordem? Planeja. Tem uma agenda, é para conseguir chegar mais. Começa o dia já agendado. Ou então termina o dia anterior, a noite anterior, já lança os olhos. Monsenhor Escrivá dizia, não penseis que para fazer isso é necessário gastar 1 hora de planejamento. Isso é coisa de maníacos, dizia. Às vezes bastam 2 minutos, 1 ou 2 minutos. E a gente organiza as coisas para cobrir, né, as atividades, nosso relacionamento com Deus, nossas práticas de piedade, onde a gente vai rezar, vai fazer uma leitura do Evangelho, em que momento a gente vai encaixar aqui uma missa a mais ao longo da semana, por exemplo. Eu vou planejar até o meu descanso, o momento que eu vou espairecer um pouco, ouvindo uma música, vendo lá uma notícia do jornal, senão eu vou estar dividido entre o WhatsApp, entre G1, e vou estar dividido entre um telefonema e outro. Vamos estabelecer uma ordem, uma rotina benfazeja. Continua dizendo, ponto seguinte, ponto 77. Sujeitar-se a um plano de vida, a um horário, é tão monótono, disseste-me. E eu te respondi, há monotonia porque falta amor. O amor me leva a planejar, porque eu quero chegar a mais, porque eu quero amar mais. E voltamos então à diligência, voltamos então ao amor. São Paulo, escrevendo aos Efésios,
faz muito fincapé na necessidade de aproveitar o tempo e apresenta isso em termos de sabedoria até. Diz, estamos no capítulo 5 da Epístola aos Efésios, versículos 15 e 16. Diz, vigiai, pois, com cuidado sobre a vossa conduta, que ela não seja conduta de insensatos, mas de sábios, que aproveitam ciosamente o tempo, pois os dias são maus. Pessoas que aproveitam ciosamente, conscientemente o tempo. E depois, no capítulo 6 dessa mesma epístola, ele já concluindo praticamente a epístola, diz assim, ficai alerta, a cintura cingidos com a verdade, o corpo vestido, o versículo anterior, versículo 13, capítulo 6, versículo 13, diz assim, tomai, portanto, a armadura de Deus, para que possais resistir nos dias maus e manter-vos inabaláveis no cumprimento do vosso dever. A armadura de Deus, para manter-nos inabaláveis no cumprimento do nosso dever. Era algo que ele tinha também muito em mente. Eu trouxe aqui um texto seu, mas eu vou acabar não citando. Na verdade, eu aproveito para dizer que tudo que eu citei aqui, inclusive o artigo do Vitor Loyola, lá do início, eu vou deixar nos comentários aqui quando subir para o YouTube, nesse vídeo dessa nossa meditação, vou deixar fixado lá nos comentários, como tenho feito nos últimos recolhimentos, toda a bibliografia. Mas há no livro Amigos de Deus uma homilia espetacular sua, em que ele, no dia do seu aniversário, você vê que em função disso acabou meditando bastante no tempo, que se intitula O Tesouro do Tempo, 9 de janeiro de 1956. Mas não queria terminar a nossa meditação ainda desenvolvendo essa tese, de que para tratar esse tempo como um metal precioso, o que devemos fazer é amar e amar muito. Não queria terminar antes de ler o ponto 895 de Sulco, no capítulo muito sugestivo para nós nesse contexto de novembro, mês de finados. O capítulo se intitula O Além. São José Maria Escrivá diz assim, o pensamento da morte ajudar-te-á a cultivar a virtude da caridade, porque talvez esse instante concreto de convivência seja o último em que estás com este ou com aquele. Eles, ou tu, ou eu, podemos faltar em qualquer momento. O pensamento da morte ajudar-te-á a viver, a cultivar a virtude da caridade, porque esse instante concreto de convivência pode ser o último. Então, não perca a oportunidade de amar. Não dá essa resposta atravessada. Ou se der, pede desculpa em seguida. Não seja que depois, isso aconteceu de manhã e à tarde, alguém morreu. Ou você mesmo, ou outra pessoa. O pensamento da morte ajudar-te-á a cultivar a virtude da caridade, porque talvez esse instante concreto de convivência seja o último em que estás com este ou com aquele. Eles, ou tu, ou eu, podemos faltar em qualquer momento. Viver a virtude da caridade, não vamos deixar aí os remorsos tomando conta. O Vitor, nesse artigo seu, diz uma coisa bem bonita. Estava comentando a respeito do falecimento do seu pai, que morreu muito jovem, morreu com 65 anos. Ele dizia, felizmente, eu não tinha nenhuma pendência emocional mal resolvida com ele. Olha só, que invejável. Dessas pendências emocionais que gostamos de cultivar inutilmente, vez por outra, com as pessoas que nos cercam, e que são a maior demonstração de como não sabemos aproveitar a nossa jornada. Não tinha nenhuma pendência emocional, não tinha nenhuma mágoa, nenhum rancor. Isso que de vez em quando a gente se concede fazer, E ainda por cima, vamos como que deixando que germinem sementes de inferno no nosso coração. A mágoa, o rancor, o ressentimento, são sementes de inferno no nosso coração. E ao passo que o saber perdoar e saber pedir perdão são sementes de céu depositadas lá. E como dizia antes, então, com esse metal precioso, nós podemos adquirir o céu, mas inclusive já começar a usufruir dele aqui. A base de viver a virtude da caridade, antecipamos o céu.
E vamos dedicando tempo de qualidade para as pessoas. Essa experiência de tantas que eu andei atendendo ao longo dos meses da pandemia, que ficaram forçados a trabalhar em casa, home office, e diziam, puxa, eu descobri coisas que antes eu não tinha tempo para pensar, ver a reação dos meus filhos, conhecê-los um pouco melhor, ver a segurança que eles agora estão experimentando. E, logicamente, tensões também, porque chega uma hora que o pessoal vai ficando um pouco sobrecarregado. Mas passando o traço embaixo, dizia, puxa, eu vi que esse tempo de qualidade era muito importante. Essa é uma lição que eu quero tirar da pandemia. Que boa lição. Né? Vamos ter alguma coisa boa dessa maluquice que nós andamos vivendo. Tempos de qualidade. Né? E eu vou saber aproveitar para elogiar, eu vou saber aproveitar para corrigir, eu vou saber aproveitar oportunidades para rezar, né? Rezar com os filhos. Marca tanto a vida de um filho e de uma filha, rezar com o pai. Rezar com a mãe sempre marca também, né? Mas rezar com o pai é algo que penetra mais. E parece que a fé é transmitida, né, de modo muito mais intenso. Eu vou procurar fazer aquilo que dizia o Carlo Acutis para sua mãe, já na véspera da sua morte. Não sei se vocês andaram acompanhando, acho que todos nós, de modo ou de outro, quem mais, quem menos, acompanhamos a beatificação do Carlo Acutis, que aconteceu no dia 10 de outubro passado, lá na Itália. Um jovem de 15 anos morreu de modo muito bom, reconhecidamente santo por todas as pessoas que tinham ao seu redor. Ele tinha grande devoção a Jesus na Eucaristia, comungava todos os dias, missa todos os dias, rezava o terço todos os dias, confessava toda semana e depois fazia um tempo de oração sempre, e muito solícito para fazer aquilo que ele podia fazer como um rapaz, né, como um jovem, mas para cultivar assim o trato com os mendigos, né, lá em Milão. A igreja ficou lotada de mendigos, de imigrantes, né, pessoas que os próprios pais não tinham a mínima noção de que ele conhecia, mas que o consideravam um grande amigo. Bom, esse rapazinho depois foi diagnosticado uma leucemia fulminante e ele morreu em 3 dias. E na véspera de morrer, a mãe perguntou se ele estava com receio, com medo. Ele falou, não, mãe, eu estou tranquilo, porque eu não dediquei nem um minuto para fazer qualquer coisa que desagradasse a Deus na minha vida. Impressionante, né? Faz lembrar o São Luís Gonzaga. E uma pessoa que dá a cada instante vibração de eternidade, tem presente isso. E procura, no que tem, esforçar-se, né? A gente vai conseguir mais ou menos, mas esforçar-se para não fazer nada que desagrade a Deus em nenhum instante, cada instante vibração de eternidade. E o que Deus espera? Que eu ame muito e que uma expressão do seu amor seja que eu ame muito os outros, que eu ame muito a mim mesmo. Vamos pedir à Virgem Maria, pedir a São José, padroeiros da boa morte, que de fato nos faça viver com essa pressão interior, que pouco é uma vida para amar. E que tratemos o tempo que nós temos à nossa disposição, de fato, não como uma commodity barata, mas como um metal precioso, que nos faz adquirir o céu e, inclusive, já começar a desfrutá-lo dele aqui embaixo. Antes de terminar, vamos fazer o nosso exame de consciência. Exame, ato de presença de Deus. Considero que o tempo de que disponho, até que chegue o momento decisivo da minha morte, é um tesouro precioso que devo utilizar para adquirir o céu e já começar a desfrutar dele nesta vida, à espera da felicidade completa com Deus na vida eterna. Esforço-me por aproveitar bem o tempo, especialmente querendo exercitar-me nessa capacidade de amar muito a Deus, aos outros e a mim mesmo. Procuro dar a cada instante vibração de eternidade. Tenho consciência de que a preguiça, como manifestação de egoísmo que é, opõe-se frontalmente ao exercício de amor que devo realizar em toda a minha vida. Procuro combatê-la tenazmente na minha relação com Deus,
a hora de realizar as minhas práticas de piedade, participar da missa, rezar o terço, fazer os minutos de oração, ler o Evangelho, etc. Sabendo que a preguiça mata também o amor ao próximo e a mim mesmo, mantenho uma vigilância ativa que me leva a não me deixar levar pelo comodismo à hora de cumprir os meus deveres familiares, de amizade e profissionais. Deixo-me levar pelo ativismo, movido pelo capricho e paixões, apertos e atrasos, fazendo muitas coisas, mas não exatamente o que devo e quando deveria. Faço e me submeto a um plano de vida diariamente, estabelecendo um horário que ajude a garantir a ordem necessária para ter o tempo bem aproveitado. Peço à Virgem Maria e a São José, padroeiros da Boa Morte, que ao terminar minha passagem por esta vida, eu me encontre tranquilo por ter me esforçado por não gastar nem um minuto com coisas que desagradam a Deus. Ato de contrição. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nessa meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.